Websérie Tecnologias que eu uso para programar. Hoje nós vamos conversar a respeito de algo chamado front-end. O que é o front-end? Front-end é a parte que o meu usuário enxerga da aplicação, onde ele vai fazer a sua interação, onde ele vai entrar com seus dados, onde ele vai clicar, ou seja, é a experiência do usuário. Existe uma diferença muito grande entre interface de usuário e experiência de usuário. Interface, basicamente, é o input, a entrada de dados e aquilo que aparece para ele do ponto de vista visual. E a experiência é o caminho que ele faz para chegar naquilo, ou seja, a partir de uma aplicação, esse usuário vai para onde? Qual a atitude que ele tem em determinada informação que você forneceu para ele. Então, o I e o I em inglês, ou o X e o X também em inglês, são coisas que tratam da experiência do usuário e da interface do usuário no nosso web app, na nossa aplicação, no nosso website. E aí uma coisa muito importante, todo front-end hoje, basicamente, naquilo que eu entendo, né, na minha opinião profissional, ele precisa ser responsivo. O que é isso? Ora, ele pode acessar via tablet, via celular, via desktop, dentro de uma TV ou qualquer dispositivo que acessa aquele aplicativo. Então, automaticamente ele precisa se acertar nas telas. Quando a tela é mais larga, quando ela tem uma resolução maior, quando ela está, por exemplo, no modo horizontal ou no modo vertical, no landscape e assim por diante, o que isso significa? Significa que a sua aplicação, seu web app precisa se adaptar a essa mudança de telas constante, inclusive, que existe hoje no uso das aplicações web. E além de responsivo, da responsividade, o objetivo também do front-end, daquilo que a gente escolhe para programar o front-end, é na questão da segurança. Por quê? Afinal de contas, o usuário, por exemplo, tem que estar autenticado, eu tenho que saber qual usuário está lá, se ele pode acessar determinado tipo de informação ou não, e isso é uma comunicação que existe entre o back-end e o front-end. Lá no front-end, a experiência basicamente é o seguinte: se o usuário não acessa uma determinada rota que nós falamos, aonde que ele tenha a permissão de acessar, ele tem que ser direcionado para um outro lugar. Então, o front-end ele tem que ser responsível e precisa também esquentar a cabeça, vamos dizer assim, com a parte da segurança. Você precisa de um framework que te dê essas condições de você trabalhar. Ele ou bibliotecas que você vai anexar ao seu framework ou a sua biblioteca de front-end. E uma outra questão também seria o controle de estados. Anata, o que é um controle de estado? Ora, quando um usuário, por exemplo, está logado, você tem lá o login daquele usuário, ou o nome dele, a foto, vai aparecer, não vai, aonde que está isso? Além disso, esse controle de estado é durante toda a sua aplicação de front-end. O que isso significa? Que a partir do momento que aquele usuário estiver logado, a partir do momento que ele colocou um carrinho de colocou algo no carrinho de compras, a partir do momento que ele executou uma tarefa dentro da sua aplicação, aquela aplicação precisa controlar aquele estado, e aquele estado nem sempre está guardado no back-end. Às vezes aquele estado está apenas no front-end. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa entender como que isso funciona dentro da sua aplicação front-end, e o componente que você utilizar, o framework que você utilizar, a biblioteca, ela precisa te dar esse controle de estado da aplicação. Ou seja, compartilhamento de informações entre os diversos componentes da sua aplicação de front-end. Existe uma grande dúvida hoje no mercado em relação a front-end, que é qual framework ou qual biblioteca você vai trabalhar. Estou trazendo aqui atualmente as duas melhores bibliotecas que eu tenho, na minha opinião, que seria Vue e o React. A maioria das pessoas tem uma opinião formada a respeito disso, mas eu gostaria de colocar para você o seguinte: existem diferenças, né, entre essas tecnologias? Sim, são várias diferenças que existem entre essas tecnologias. Porém, se você se concentrar na diferença e no código, se você prefere Vue, se você prefere React, ou enfim, qualquer outra tecnologia que surgir, você vai esquecer de algo muito importante, que você deve decidir não pela linguagem, ou por aquilo que você domina, ou etc., mas sim qual tipo de aplicação que você vai produzir. E, basicamente, esse tipo de aplicação tem que trazer algo que é o UI. O UI seria UI, né? A interface do usuário, ela tem que ser muito adequada para aquilo que você vai fazer. Então, não é basicamente se você vai usar um Vue ou um React, mas é um conjunto de soluções na hora de você escolher
o seu framework ou a sua biblioteca para você fazer o seu front-end. Então, além da diferença técnica, o fundamental, você tem que trazer isso para a experiência do seu usuário, para a interface do seu usuário, que é isso que conta na hora de você desenvolver uma aplicação. E aí nós temos o seguinte, olha, a pergunta de milhões. Vou de Vue ou vou de React? Eu, na minha opinião profissional, se você vai fazer um aplicativo voltado para um ERP que tem muito formulário, muita entrada de dados, né? E você precisa controlar aquela aplicação em função dos dados, os dados são muito importantes, obviamente não deixando de lado a experiência do usuário, mas basicamente o gerenciamento de dados que você tem lá dentro, eu, basicamente, na minha opinião, eu iria de Vue. Agora, se você vai fazer uma aplicação aonde ela precisa, como um site, né, ou, por exemplo, um e-commerce, aonde o retrato fiel daquilo que você normalmente recebe num Adobe XD ou num Figma, ou outro software que o design te passou, que é aquela pessoa que montou o UX, que é a experiência do usuário, que montou o UI, que é a interface do usuário, e ela precisa ser um retrato fiel daquilo, ou seja, basicamente um HTML bem fidelizado daquilo que você recebe da equipe de design, então eu iria de React. Por quê? Porque o React nesse ponto ele é melhor para a gente colocar em prática aquilo que a gente recebe do designer, do UX, do UI. Agora, quando eu estou conversando a respeito de formulário, ERP e coisas funcionais, eu gosto de trabalhar muito com o Vue, porque o Vue nesse ponto me dá uma flexibilidade e também uma facilidade para trabalhar com esse tipo de informação. Eu vou mostrar agora a diferença de um input de formulário basicamente realizado dentro do React e dentro do Vue para você ter ideia daquilo que nós estamos conversando. Vamos lá. E como que eu crio então uma aplicação em Vue? Simples. Dentro do meu prompt de comando, Vue create Vue hello world. Ou seja, uma aplicação bem simples, que nós vamos estar realizando ela agora, um input de dados apenas e um print desse input de dados na minha tela. Quando eu coloco o Vue Create, ele pergunta para mim se eu quero algo já pré-definido ou se eu quero algo que vou selecionar de forma manual as filters, ou seja, as características do meu projeto. No nosso caso aqui, vamos colocar na última versão de Vue, que é Vue 3. E aí ele cria para mim automaticamente esse projeto com todas as características padrões do Vue 3, onde eu vou desenvolver a minha aplicação. Terminado o processo, para rodar minha aplicação, eu entro dentro do diretório, cd vue hello world, npm run serve, e ele starta a minha aplicação. Agora ele vai startar a minha aplicação numa porta 8080, que é uma porta que ele vai criar dentro do meu equipamento, e a partir dessa porta nós podemos abrir a aplicação dentro do navegador. Quer dizer, a partir desse momento a aplicação já estará rodando e todas as alterações que eu fizer no código-fonte, ele reflete isso para mim em tempo de execução, em tempo de testes e de produção, eu consigo uma flexibilidade aqui. Está aqui minha aplicação rodando. E olha só que bacana. Aqui toda alteração que eu fizer, gravar essa alteração, ele automaticamente reflete isso para mim. Isso eu ganho em produtividade, ganho em velocidade. Este recurso, inclusive, está disponível também no React. Até aqui, nós não temos grandes diferenças de desenvolvimento, seja em Vue ou React. Você vai ver que é da mesma forma nos dois. Aqui eu vou abrir minha aplicação de Vue com o VS Code, meu editor preferido aqui, minha IDE preferida para fazer as edições do meu código. E dentro do VS Code agora, dentro do módulo, né, do fonte da minha aplicação, eu tenho lá basicamente um principal.js, principal.js. Ele é chamado a partir desse index aqui, olha. Então esse index eu tenho uma div onde tem a meu app, e essa div app ela é referenciada aqui dentro do meu main.js. Então esta div aqui, olha, esta identificação, ela precisa ser a mesma aqui do meu HTML, perfeito? Ele vai injetar o código a partir de agora. Como o Vue trata-se de um framework, ele assume o controle, né? A partir do momento que a gente faz essa injeção de código aqui, ele assume o controle total dessa aplicação, diferentemente do React, que é uma biblioteca, e aí você inclui módulos dentro daquela página que está rodando dentro do seu servidor. Existe uma possibilidade também de você
trabalhar com um framework, é o Next, lá no React, mas basicamente aqui nós estamos comparando o Vue com o React simples, basicamente, né, na sua versão original. Que, inclusive, na minha opinião, é muito flexível, muito bacana de trabalhar. Nós vamos ver na apresentação do React. E aqui, então, uma vez que eu tenho aqui o meu app criado, ele está chamando aqui um app, ok? Então, ele criou minha aplicação a partir do app. Este app é um app.vue. Dentro do app.vue, ele tem uma escrita de código onde ele importa um componente chamado Hello World, declara este componente e aí tem uma estilização e aparece esse componente aqui para mim. Para nós, basicamente, nós não vamos trabalhar com esse Hello World. Hello World está produzindo esta tela aqui para mim. Eu vou retirar esse componente agora, vou deixar ele mais simples aqui, ok? Não vou trabalhar com este componente Hello World. Na minha declaração aqui, eu não trabalharei com este cara, basicamente com este tipo de declaração, porque eu não tenho um componente aqui. Depois nós vamos colocar o nosso componente. Gravo a minha aplicação e você vai ver que ela continua rodando, olha, sem erro nenhum, através do F12 do seu código aqui, para você olhar se está dando algum tipo de problema, e não está. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui, dentro do meu Components, aqui eu tenho Hello World, vamos criar um outro cara aqui, chamado input_nome.view. Simplesmente, o input nome, eu vou criar ele da seguinte forma, olha só, template é a tag de abertura de um arquivo .view. Dentro de template eu posso ter, a primeira divisão tem que ser única, então aqui eu vou fazer uma div, que é uma div única, e dentro dessa div eu vou colocar aqui basicamente um input type igual a text, v-model igual a nome, ok? E fecho a minha tag input aqui. E agora eu vou colocar o script que vai necessariamente dar suporte a essa aplicação. Então aqui dentro do script eu tenho aqui uma classe que eu vou exportar. Isso aqui é a sintaxe do Vue. Essa classe declarada export default. E dentro do export default eu tenho uma seção de data, que são os dados. Isso aqui é a sintaxe básica de Vue. E aqui eu vou dar um return no meu conjunto de dados, ou seja, aquilo que eu uso como variável dentro da minha aplicação fica dentro desse return. E aqui será nome, inicialmente eu vou colocar um valor como Flick Cursos. Depois de eu fazer o input nome aqui, olha, eu vou colocar um P, que é um parágrafo, para separar isso, e vou colocar o nome é 2 pontos e vou imprimir a variável nome. Feito isso, eu criei o meu componente. Criado o meu componente, eu gravo, aí eu venho aqui dentro do app, e agora eu faço o components novamente. Meu components aqui, ele é feito como? Eu vou importar, da mesma forma como estava importado aqui o Hello World, eu vou importar. Então eu vou dar um import input nome from .components, ele está lá dentro, input nome.view. E esse input nome, ele está aqui. Então eu declaro que input nome é um component. Fiz isso aqui através dessa declaração aqui que nós estamos olhando dentro da nossa tela. Então aqui está o components, fiz a importação, declarei que eu vou utilizar ele dentro do meu código. E aqui, como eu coloquei um camel case aqui, na verdade eu coloquei a primeira letra maiúscula, essa não tem problema, mas é input-nome. O traço, todas as vezes que eu colocar um camel case, né, especificamente aqui no caso do Vue, todas as vezes que eu coloco um camel case, eu tenho que substituir por um traço e colocar o N minúsculo. Quando eu gravo esse arquivo, automaticamente ele aparece aqui para mim, olha só. Já apareceu aqui e eu consigo colocar aqui, olha, Flick Cursos. O que está acontecendo com esse cara aqui, olha? Ele precisa ser renderizado aqui dentro do meu código. Então lá no input nome, eu vou pegar aqui a minha variável. Aqui, olha, não é date não, é data. Tem esse erro de código aqui, né? A seção dentro do Vue chama data, de dados, e não date de data. Eu fiz isso errado aqui na hora que eu escrevi. Então aqui, por exemplo, ele aparece Flick Cursos e eu posso alterar aqui para Zanata. Automaticamente a variável que eu estou realizando aqui, olha, Flick Cursos vira Zanata e ele printa para mim. O nome é Zanata. Nós vamos dar uma olhada nesse mesmo código agora, produzido no React. Então aqui a gente tem essa seção de código, que esse aqui é o seu fonte
de dados, seu fonte de código que a gente tem para produzir aquela reação que nós temos, aquela interface que nós temos com o nosso usuário aqui. Qual é a reatividade, né? Porque o formulário ele é reativo, a gente usa esse termo. Então aqui quando eu digito Flick Cursos, automaticamente ele preencheu a variável e já printou essa variável para mim na tela. Através da diretiva vmodel, ele fez isso daqui. Essa é a simplicidade que eu te falo a respeito do Vue em relação ao React, que é um pouquinho diferente. Lembrando que na minha recomendação profissional, nós utilizamos o Vue para aplicações que eu preciso de um alto índice de entrada de dados, de formulário, apresentação de dados, basicamente sistemas de ERP e seus derivados. Eu te aconselho você a utilizar o Vue. Vamos dar uma olhada nessa aplicação agora, feita dentro do React, desse exemplo. Vamos lá. Agora a mesma aplicação criada com o React. Para criar o React, eu vou usar o npx create-react-app. E aí eu vou colocar lá, react-hello-world. Uma vez feito isso, esse npx ele vai baixar, né, ele vai encontrar também as dependências que eu preciso para criar essa aplicação e vai realizar esse trabalho de criar a minha aplicação dentro do React. Terminou o processo de instalação, até agora muito semelhante de Vue para React. Entro dentro de React Hello World e rodo npm start. Ele traz o mesmo benefício de rodar minha aplicação e enquanto ele roda minha aplicação eu consigo visualizar todas as alterações que eu preciso. A primeira diferença aqui, o React ele utiliza a porta 3000 como padrão, enquanto que Vue utiliza a porta 8080. Então, lá no seu navegador, você vai digitar a porta localhost 2.3000 para ele abrir a sua aplicação dentro do React. Até aqui, nada demais. Aqui a nossa tela do React, ok? F12. Estamos lá com ele garantindo aqui que a gente não tem nenhum tipo de erro no nosso código. Vamos olhar a pasta do React Hello World, abrir com o code e vamos realizar aqui a alteração de código que a gente precisa. Inicialmente, dentro do React, nós temos uma estrutura também bem semelhante, né, de um framework para essa biblioteca. E aqui nós temos o seguinte, olha, ele criou para mim aqui o index.js, index.js, onde ele lê todo o código que ele precisa do React. Então aqui a aplicação, o React DOM, que ele vai localizar, né, dentro do Document Object Model, ele precisa dessa biblioteca aqui, dessa parte dele para localizar isso lá dentro. Também aqui ele importa um app de ponto .app, né, o mesmo princípio de aplicação aqui, ok? E aqui é o início dele, ó, React DOM create root element. Aí ele pega document.getElementById root, que é o que? Se eu olhar dentro do index.html, eu tenho a mesma nomenclatura, né, a mesma forma de localização aqui, olha, div.id root. Aqui ele vai fazer o injection, da mesma forma que é feito dentro do Vue. Então aqui basicamente as duas aplicações, as dois frameworks, eles trabalham da mesma forma aqui, tá? Tanto a biblioteca React quanto o framework de Vue vão estar trabalhando da mesma forma. Por que eu chamo biblioteca React? O próprio React se diz biblioteca, enquanto que o próprio Vue se diz framework, ok? E no caso do React, o framework do React é o Next. Aí ele incorpora e transforma a tecnologia do React em um framework, onde ele tem o controle geral da aplicação. Basicamente a diferença dos dois está aí. E aqui, olha só, dentro do app.js, ele já me dá uma forma de eu estar escrevendo essa aplicação aqui para eu colocar o nome. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar dentro de Source, vou criar aqui um components. Então os meus componentes estarão aqui dentro. E agora, dentro de componente, eu vou criar o meu primeiro componente aqui, que seria o qual input nome. Só que agora eu vou colocar input nome.js. Aqui no caso do React, ele chama diretamente um arquivo de JavaScript. Aqui eu faço um import de React from React, que eu estou importando ele aqui, e um export default.
eu exporto, né, uma classe chamada input_nome que extends react.component, ou seja, eu estou exportando uma classe input_nome que estende a classe React Component. Eu estou criando um componente do React. E agora, para criar esse componente do React, eu tenho aqui um constructor. Constructor que recebe as propriedades. Todas as vezes que o React chama uma classe, ele vai chamar passando ali no caso as propriedades. E eu sou obrigado, isso aqui é a forma, uma sintaxe, é uma receita de bolo, em chamar superprops. Para quê? Para que a classe que chamou esta minha classe, quer dizer, a classe pai, ela também receba as propriedades dessa classe filha. Então, ou seja, essas propriedades elas serão compartilhadas entre essa classe pai, essa super, ela vai compartilhar esse meu props aqui, que são as propriedades daquele componente que eu estou criando, né? Mais para frente, aprofundando num curso, você vai ver, vai entender o que é isso daí melhor. E aí eu tenho um state, o React ele trabalha com um state, monitora esse state para fazer o render da sua aplicação. Então, diz.state, esse state já está criado, quem criou isso para mim foi essa classe super aqui, tá ok? Ele criou, ele cria automaticamente o state, na verdade eu recebo ele quando eu faço esse extends aqui, é que eu tenho esse state já criado. Então, diz.state igual, aí eu coloco aqui qual é a variável que eu vou usar. No caso, vou usar a variável nome, como eu utilizei lá no exemplo do view. E aqui na forma de objeto propriedade, nome, flick cursos. Está aqui a minha variável. E aí eu tenho o seguinte agora, eu vou precisar de uma função aqui, né, de um procedimento, por quê? Porque o React, ele vai renderizar, né, ele vai mostrar na tela, e esse é um procedimento, de novo, é uma receita de bolo, né? Todo componente do React tem que ter algo chamado render. O que é o render? Render é quando ele vai renderizar o seu componente. Então ele chama o render, e o render tem que retornar, ele retorna um HTML. Se eu colocar aqui, por exemplo, meu nome, ele vai aparecer isso daqui. Então, esse resultado deste código será um P, que é um HTML, abri e fechei, uma tag HTML, escrito meu nome lá dentro. Claro que isso aqui não é uma variável ainda, tá? Meu nome aqui é uma constante que eu coloquei. Mas aqui para você entender que o que eu escrevo dentro do render é o resultado em HTML para o meu componente de React ser gerado. E aqui eu não vou gerar isso, eu vou gerar aquele mesmo código que eu gerei lá com o view. Qual o código que eu vou gerar? Eu vou gerar uma div, ok? Dentro aqui do return tem a mesma concepção de eu criar um componente único aqui, uma seção única. E aqui eu vou retornar o input, da mesma forma, tá vendo? Lembra lá do view? Type igual a text. E agora eu tenho, é diferente, eu não tenho vmodel aqui, vmodel tá lá no view. Aqui eu tenho um onChange, então, ou seja, quando eu fizer alteração neste input, eu vou chamar um diz.change nome. Então, eu vou chamar este cara aqui. Fechei meu input, e aí eu vou colocar o P, perfeito? E dentro de P, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar lá o escrito, o nome é, e aí eu ponho diz.state.nome. Lembra que eu tenho esse state definido aqui, ó? Então, esse state é esse cara aqui, nome é esse cara aqui. E aqui no onChange, falta eu colocar esse código aqui. Eu preciso criar uma função, né, um procedimento chamado changeNome, que receberá o evento, porque aqui, na verdade, o input, né, na documentação do HTML, o input, quando eu coloco o onChange, ele chama uma função em JavaScript e manda o event para essa função de JavaScript. E aqui eu vou pegar um diz.setState, quer dizer, eu vou setar meu estado, e nesse setar o estado eu vou setar a propriedade nome do estado, e aí ela vai receber event.target, event.target.value. Isso aqui é HTML, tá? Eu vou receber o event.target, quer dizer, o alvo do evento, o valor do alvo do evento. Quem que é o valor do alvo do evento? Meu input é o componente que está chamando onChange. Então, o valor, o alvo é o input, o evento é esse cara aqui, o onChange, e o value é o value do input. E aqui eu setei o state.
Então, eu fiz um set state, então eu mexi nessa propriedade aqui, colocando aquilo que foi colocado dentro do input. E aí, a minha aplicação, F5 aqui, vamos lá, ele vai fazer o render para mim. Minha aplicação, aliás, está faltando uma coisa aqui antes, perdão. O que está faltando? Aqui eu fiz o input nome, mas eu não chamei o input nome dentro do app.js. Então, aqui dentro do app.js agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a minha função input nome, traço nome, e fecho com input nome. Você vai observar aqui que ele vai mostrar aqui para você uma tela sem o input nome. Por quê? Porque eu preciso importar esse input nome. E para fazer isso, eu faço o import, igual eu fiz também no view. E importo aqui em cima, olha só, eu venho e coloco import input nome from ponto barra component, está dentro de componente, barra input nome. Ou seja, fiz a importação do input nome aqui e faço a referência dele aqui. Aqui tem uma diferença, na verdade eu faço desta maneira aqui, olha. Tem uma diferença que não é deste jeito aqui no React. No React eu faço o componente da mesma forma, né? No Vue eu tenho que utilizar o camel case, no React não. O React ele é da mesma forma. Olha só aqui o meu código, não deu nenhum tipo de erro. Venho aqui e coloco Zanata. Opa, tá faltando algo aqui, peraí. Está indefinido aqui o lendo do setState. Então a gente tem um erro aqui na aplicação do setState de input nome. A mudança aqui é o seguinte, olha, faltou, eu tenho que setar o bind, eu tenho que fazer um bind por causa da propriedade this. This quer dizer este. Quando eu faço aqui no React esse change nome, eu preciso vir aqui no constructor e fazer this.change_nome.bind this. O que é isso? Eu vou fazer, na verdade é this.change_nome e recebe o this.change_nome.bind this. Para quê? Para eu colocar, né, a minha variável this e setar o ambiente do React de forma apropriada. Essas questões dentro do constructor, elas são um pouco verbosas, mas é o normal dentro da biblioteca React. Aqui eu ponho o Zanata, tá lá, ó, ele vem como Flick Cursos, né? Perdão. Aqui ele vem como Flick Cursos original, do mesmo jeito que está lá dentro do Vue. E aqui eu escrevo Zanata, ele altera para mim as duas, a propriedade, né, o conteúdo e também o conteúdo da variável nome de forma reativa. Isso aqui que é reativo, tá, pessoal? Por isso que ele chama React, quer dizer, ele reage a partir do momento da interação do usuário, ele acaba renderizando, porque aqui existiu um processo de render. Também lá no Vue existiu esse processo de render, tá? E aqui, o que é o React? Na hora que o usuário altera o nome, ele chama aquele onChange, ele vem aqui, olha, então ele disparou na alteração onChange, ele vai lá no change nome, aí ele vem aqui, dá um set state, quando ele muda esse set state aqui, que é a propriedade nome, eu estou utilizando ela aqui dentro do meu componente, ele vai lá e dá um render dentro desse componente, dentro dessa peça. Então ele faz esse processo de renderização aqui, olha, do meu componente. Por isso que a programação tanto de Vue quanto do React é em componentes, porque aí ele renderiza aquela parte do código, isso é super importante, né? Ele não faz uma renderização total, ele faz uma renderização daquele componente que foi alterado. Quando eu mencionei para vocês o controle de estado da aplicação, é basicamente isso, porque às vezes essa variável nome, eu quero usar ela dentro de um outro componente, e o responsável por fazer isso é a minha biblioteca que eu estiver utilizando, ou o meu framework que eu estiver utilizando, ou uma biblioteca de terceiros, porque eu posso utilizar inclusive uma biblioteca de terceiros incorporada aqui dentro do meu framework, do framework ou da library, para eu rodar esse controle de estado da aplicação. E agora nós vamos ver o tamanho dos dois códigos. Vamos gerar o build dos dois códigos e vamos ver o tamanho, ou seja, o tamanho da aplicação que vai para o meu cliente em React e o tamanho da minha aplicação que vai para o meu cliente em Vue. E aqui eu não instalei nada, não instalei nenhuma UI, nenhuma outra biblioteca, nada. Foi instalação pura dos dois ambientes de React e Vue. Vamos dar uma olhada agora no tamanho do código. Como que eu gero esse código? Esse código, se eu entrar dentro do Vue Hello World e dar um type no package.json, eu vou perceber que ele tem um build aqui dentro. Da mesma forma, dentro do React Hello World, se eu tenho package.json também,
eu também tenho um Beauty aqui, olha. Então, todos dois eu rodo com Beauty. Então, npm run Beauty. E aqui, da mesma forma, npm run Beauty. E rodo os dois códigos aqui, ok? Todos dois ele vai fazer o quê? Ele vai gerar para mim o diretório de instalação. Ele vai produzir o diretório de instalação. Esse diretório de instalação é que nós subimos para o nosso servidor. Também, inclusive, vou deixar as duas URLs disponíveis para você. No link desse vídeo você vai encontrar esses dois projetos no GitHub e também o link para você acessar esses dois exemplos de código na internet dentro do domínio app Flick Online, que é a plataforma que a gente utiliza de ensino, tá? E aí você vai conseguir comparar as duas aplicações, chamar esses dois exemplos de código e também pegar esse código dentro do seu GitHub. Bacana para você começar aí a programar dentro do ambiente React, dentro do ambiente de Vue. E aqui nós temos então as duas aplicações. Vamos dar uma olhada agora dentro delas. Dentro dessas duas aplicações aqui. Vamos lá. Então, C2 pontos barra aulas barra web série. Que eu tenho React Hello World dentro do Beauty. Então, o meu React Hello World está aqui. 584K. E meu Vue dist, botão direito, propriedades, também está aqui. Se eu olhar os dois, aqui eu tenho do Vue e aqui eu tenho do React. O Vue, o tamanho está em 760K e o React, o tamanho dele 554K, né? Então, basicamente aqui 760 para 550 é o tamanho das duas aplicações. Agora nós vamos pegar e vamos subir essa aplicação dentro do servidor para rodar ela na internet. Vamos rodar de forma real essas duas aplicações que nós criamos aqui. Agora nós vamos subir o nosso projeto para dentro do servidor web e aí nós vamos ver as duas aplicações rodarem aí. Dentro do meu servidor web eu tenho aqui um exemplo React e um exemplo Vue, que são duas pastas aqui. Vou pegar aqui dentro então, primeiro React, a pasta Beauty, e vou colocar dentro de exemplo React. Refresh aqui, ele está zerado. Perfeito? E aqui dentro do React eu jogo todos os arquivos lá dentro. Então vou fazer o upload dos arquivos. Basta eu fazer o upload do dist, ou seja, tudo que tem dentro da pasta dist eu subo para um servidor web, que aí é devidamente configurado, com DNS, tem uma série de coisas aí para a gente configurar, ok? No meu caso aqui eu uso o Nginx para fazer o gerenciamento das páginas estáticas. O front-end, ele é página estática, ele chama serviços de back-end para carregar os seus dados, mas no caso do provimento de página, né, quer dizer, o servidor de página, a gente vai utilizar o Nginx para isso. Aqui também dentro do meu servidor eu tenho um exemplo Vue, que eu vou dar um refresh, tá? Que eu subi previamente no teste, mas ele está limpo o diretório aqui. E aqui eu tenho dentro de Vue, Hello World, pasta dist, botão direito refresh também, tá aqui. Seleciono minha pasta dist completa e jogo dentro de exemplo Vue. O que vai acontecer aqui neste caso agora? Subindo os dados, agora eu vou chamar essas duas aplicações. Como que eu chamo essas duas aplicações aqui? A primeira delas eu vou chamar dessa maneira aqui, olha, que já está o F12 também. Então a minha aplicação é vue.flickonline.com.br e a minha segunda aplicação é o react.flickonline.com.br. Uma coisa bacana que você tem que observar. Quando você estiver testando uma aplicação, você vem aqui e digita Ctrl F5, né? Abriu a tela, Ctrl F5 com a tela Network do seu... Isso aqui é um dos testes que você pode fazer, né? Com a aba Network do F12 do Chrome, que é o desenvolvedor, você vai perceber quantas requisições foram feitas, o total de kbytes transferidos, os recursos e o tempo que ele terminou. Então a minha marca do Vue aqui está 951 milissegundos, então basicamente aqui um tempo muito curto, 101 kbytes de recursos, 95.2 kbytes de transferidos e 6 requisições. Essa aqui é a minha marca do Vue. E minha marca do React, Ctrl F5, ele está me dando aqui uma marca de 153 kbytes transferidos, 160 de recursos e terminado em 1.10
segundos. Então, o React ele foi um pouco mais lento, o servidor é o mesmo, o recurso dos dois é o mesmo, configurado sob a mesma forma. O React, embora ele tenha um tamanho de deploy menor, mas o tempo de carregamento dele aqui foi maior. Considerável? Sim, considerável para uma aplicação desse tamanho, né? De 900 e pouquinho para 1.10 é bastante tempo. Porém, não é isso que a gente tem que analisar. Não basta esses números aqui. Esses números aqui são números de uma aplicação simples. O que vai interferir realmente na experiência do seu usuário, tempo de carregamento, etc., é quando você colocar o quê? O framework de UI dentro da sua aplicação. Por quê? Porque esse framework pode pesar tudo isso. Então, dependendo da library, do framework, né, da biblioteca de UI que você colocar dentro da sua aplicação, isso que realmente vai fazer diferença. A priori aqui eu não vejo com grandes problemas você fazer uma opção de performance, seja ele em React ou Vue, pelo menos aqui nessa aplicação inicial. Lembrando que a minha recomendação profissional não é esse nível que você deve chegar, mas sim no que tipo de aplicação que você vai rodar para desenvolver. Ou seja, se eu estiver utilizando uma aplicação onde eu recebo, né, uma estilização com CSS, com HTML, vem tipo um website, vem um app muito bem desenhado ali, mas com foco bastante no visual ali, e eu não tenho muita interação de formulário, não tenho muito dirigido para dados, aí basicamente o React vai ser uma boa opção. Quando eu recebo um aplicativo, né, que vai buscar muita informação, trabalha muito com formulário, input de dados de usuário, validação, né, essa característica basicamente que a gente encontra em sistemas de ERP, de controle administrativo, etc., eu iria de Vue. Por quê? Porque pela minha experiência a gente consegue uma produtividade melhor em Vue nesse tipo de aplicativo e no caso do React uma produtividade melhor no tipo de aplicativo onde a gente recebe do designer, né, a experiência do usuário para a gente trabalhar. Beleza? Esses endereços, também o GitHub da aplicação está disponível aí na descrição do seu vídeo e fica o convite para você assinar o canal, para você seguir nas redes sociais. O meu é @zanataflick ou @flickcursos, que a gente sempre tem conteúdo bacana para você. Até mais.